Boa noite, Shalom, meus irmãos. Meu nome é Viviane e eu sou consagrada da comunidade de Aliança. Boa noite, meus irmãos. Eu sou o Fernando, discípulo de primeiro ano da comunidade de Aliança. Nós somos casados há 8 anos e estamos aqui para partilhar um pouco com vocês sobre a nossa vida matrimonial, aquilo que Deus tem confiado a nós neste tempo tão maravilhoso. Já podemos colher o céu aqui na terra neste nosso matrimônio. Eita, estou adiantando já aqui a pregação, mas enfim, não é isso, Viviane? É isso sim. A formação, ela tem como tema Família, Caminho para o Céu. E vai ser uma grande graça para nós, uma grande alegria caminharmos juntos essas 3 semanas, né? Então agora, na primeira semana, a gente vai falar um pouquinho, né, sobre os planos de Deus para a família, né? E aí eu queria começar fazendo uma pergunta para você, né? Você que é namorado, você que é noivo, noiva, né? Ou até mesmo você que já é casado, né? Por que nós casamos? Por que você casou, né? O que você espera da sua família, né? Quais são os planos que você tem para a sua família? Então, queria que você pensasse e guardasse essa resposta por enquanto aí no seu coração. E aí, pensou? E agora vem a segunda pergunta, né? Mas e Deus? O que Deus quer? O que Deus quer para você e o seu esposo? O que Deus quer para você e os seus filhos, para a sua família, né? Então, Deus, meus irmãos, ele tem um propósito, né, para nós como família. O Papa Paulo VI, numa encíclica, ele dizia que o matrimônio, ele não é um simples acaso, né? Ele não é uma simples conveniência social, mas o matrimônio, ele é sabedoria de Deus, né? Ele é sabedoria de Deus para que Deus, ele realize na humanidade os seus desígnios, né, de amor para nós. Então, quando Deus ele une um homem e uma mulher em matrimônio, ele tem um propósito para nós, né? E esse propósito, essa vontade de Deus que vai se cumprindo, ela vai acontecer por meio dessa doação mútua, né, e pessoal, do esposo com a esposa, né? E essa doação mútua, ela vai gerar um aperfeiçoamento pessoal, né, de cada um dos cônjuges. E além desse aperfeiçoamento pessoal, né, o matrimônio, ele também faz com que os esposos, eles colaborem com Deus para gerar e educar novas vidas, né? Então Deus, ele nos confia a sermos colaboradores, co-criadores, né, com ele de novas vidas, que são os nossos filhos, né? Eu e o Fernando, nós temos são 3 filhos, né? Nós temos a mais velha, que é a Fernandinha, e nós temos um casal de gêmeos. E quando Deus nos deu os nossos filhos, ele também nos concedeu essa graça, né, de cuidar dessas novas vidas, de educá-los, né? Então, através do nosso matrimônio, né, quando eu vivo o meu matrimônio com o Nando, quando eu amo, né, eu ajudo com que ele possa crescer como pessoa, né? E ele também é a mesma coisa. Quando o Nando ele faz o seu papel de esposo, né, de pai, ele também vai me ajudar a crescer como pessoa, né? Ele vai me ajudar a esse aperfeiçoamento pessoal. E o nosso fundador, ele sempre diz, né, que só haverá um mundo novo se houver famílias novas. Então, Deus ele vai instituindo no meio do matrimônio
também essa missão do novo no mundo, né? De ser o reflexo do amor de Deus. Por quê? Porque Deus criou o homem para amar, né? Ele criou o homem por amor e também criou o homem para amar. E o homem, ele não pode amar sozinho, né? Ele não pode viver esse desígnio da criação divina sozinho. O amor, ele precisa ser uma relação com o outro. Eu não posso viver essa relação de amor sozinha, né? Na verdade, isso vem desde a própria criação. A Trindade, ela é algo que é relacional. Então, quando Deus se doa ao Filho, o Filho se doa ao Pai, é uma relação de amor. Uma relação de amor que se dá através do próprio Espírito Santo. E isso, o texto que está embasando a nossa conversa de hoje, diz muito claro. Mas também uma outra encíclica, e é muito bom a gente ter contato com esses documentos, né? Que é o Amoris Laetitia, que é inclusive do Papa Francisco, diz isso também, exatamente, né? Que a família, nesta relação de amor, ela é também uma relação de trindade, porque assim como Deus nos criou imagem e semelhança, por uma relação, por uma via de amor, a nossa vida, ela acaba também se transbordando em amor por fruto de uma relação de amor. Ou seja, a questão aqui é reconhecer-se enquanto amor, fruto de um amor. É tudo relacionado à questão do amor, que é algo que vem lá da Trindade, desde as nossas origens mais íntimas. Então, o próprio ser humano, ele é um sujeito relacional, né? na sua intimidade. É por isso que na sua intimidade o próprio homem, ele busca a Deus. A gente pode até de repente não conseguir evangelizar nesse sentido, talvez enxergar pessoas que não consigam enxergar que no seu mais íntimo há um voltar-se para Deus, porque todo sujeito, todo ser humano é fruto de uma relação de amor desde toda a eternidade. Então, no nosso íntimo, a gente se volta, mesmo que nós estejamos, sei lá, patetando, enfim, na nossa caminhada, mas a gente acaba que queremos, no nosso íntimo, orientar-se para o amor. E aí o matrimônio, ele tem muito esse sentido de ser, primeiramente, uma experiência individual com Deus, com a Trindade, com o amor, para depois, por amor, se doar em amor ao outro. E aí não é um amor voltado para si, é um amor voltado para o outro, nesse sentido da doação, esse sentido da relação de amor e para o amor. É isso, Viviane? É isso. E ainda, né, para nós batizados, o matrimônio, ele tem ainda um valor sacramental, né? O matrimônio, ele é um sacramento. E nós sabemos que os sacramentos, ele é a forma, né, que Deus, ele concretiza a graça de salvação nas nossas vidas, né? Então, quando eu vivo plenamente o meu matrimônio, eu estou permitindo que a graça de salvação me alcance. Eu estou permitindo que a graça de salvação alcance o meu esposo. Eu estou permitindo que a graça de salvação de Deus alcance os nossos filhos, né? E assim por diante. Então, quando nós compreendemos essa dimensão do matrimônio, não somente como uma convenção social, né? Não somente como até mesmo, como algumas ocasiões, uma obrigação, né? Mas a gente vai vendo que o matrimônio, ele tem um caráter, né, realmente de sacramento, um caráter de eternidade, né, um caráter de um desejo de amor que foi gerado no coração de Deus, né, e que é derramado na vida dos esposos, né, e das esposas.
E como o Fernando ia dizendo, o homem ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Né? Então, o matrimônio ele precisa resplandecer essa imagem e semelhança de Deus, que é amor. Né? Então, os esposos, né, ao se amarem dentro do matrimônio, eles devem expressar esse amor. Né? Então não é um amor muitas vezes fantasioso, o amor que a gente vê nas novelas, que a gente vê nos filmes, mas é um amor real, é um amor concreto, né? Nós temos um modelo de amor, e o nosso modelo de amor não é do protagonista da novela, não é do mocinho do filme, né? Mas o nosso modelo de amor deve ser o próprio Deus, né? Como é que Deus ama? Né? É assim também que os esposos devem se amar, e é assim também que esse amor deve transparecer para o mundo. Por quê? Porque quando alguém olha para os esposos e vê como eles se amam, eles devem aí enxergar o amor de Deus pela humanidade. Como os esposos se amam, né, deve ser a mesma forma, né, que eu devo perceber o amor de Deus por mim, o amor de Deus pela humanidade, o amor de Deus por todos nós. E é interessante, Viviane, que tu me fizeste lembrar daquele trecho do livro onde a escritora, né, que é um casal que escreve, então a esposa vai falar que ela se cobrava de que ela tinha mais responsabilidades em casa do que o esposo dela e tudo mais, até que ela sonhou, né, e Deus falou assim no sonho, né, para ela, que mostrava ela na cruz e do outro lado da cruz o esposo dela. Nesse sentido, nos faz entender que há uma diferença, como o próprio livro traz, tá? Há uma diferença de perspectiva, ou seja, esse caminho de amor é um caminho de cruz. Como foi que Deus nos amou? Como é que Deus nos ama? Por um caminho de cruz. Então, a gente começa falando do amor, a gente começa exaltando este amor, a Trindade, mas nós temos também muito claro, principalmente como membros da comunidade católica Shalom, temos muito claro de que, claro, o caminho da conversão ele é individual, por isso que há uma diferença de perspectiva, mas nós nos encontramos pelo matrimônio numa cruz que, na verdade, é a nossa ressurreição. Então, quando nós falamos no amor, é neste amor encarnado, é neste amor que é Cristo Jesus ressuscitado. Então, não é simples, né? Não é chegar aqui e falar de amor, mostrar um coração e tudo mais. Não é assim, né? Aqui um testemunho de que a nossa vida ela é uma luta constante para viver desse amor. Eu não consigo amar a Viviane se eu não amar a Deus primeiro. Eu não consigo me amar se eu não amar a Deus primeiro. E só que no contexto, no cotidiano, tudo isso, essas práticas, essas relações, elas obviamente são muito difíceis. Então é um caminho de cruz, mas é um caminho de ressurreição que nos leva, obviamente, nos leva para o céu, né? Por isso que a família, ela tem esse sentido de nos levar para o céu, sendo que não é um caminho, né, tão tranquilo assim, né? Ali a gente pode talvez começar a dar alguns testemunhos aqui da nossa experiência com os bebês, que é algo muito trabalhoso, né? Mas aí tem o sentido do amor, né? O amor ele não é somente os coraçõezinhos piscando, os olhares apaixonados e tudo mais. Tem a questão do sofrimento neste momento, né? Por quê? Porque para nós ressuscitarmos, nós precisamos morrer. E é um sentido também que o próprio texto traz, né? Que nós precisamos morrer, nós precisamos acabar com o nosso egoísmo, no olhar para si e se rasgar para favorecer o amor a si, né? Porque é uma relação de amor, mas também e principalmente ao outro. Então, isso fica claro também nas nossas leituras. É por aí, né, Viviane? Assim, então quando a gente vai olhando para toda essa perspectiva,
do matrimônio, a gente vai percebendo que, na verdade, viver o matrimônio é missão, né? E como toda missão, ela é o serviço, né? São João Paulo II também, numa catequese que ele fez, ele utiliza a expressão de que servir quer dizer reinar. E no contexto que ele escrevia, né, na catequese que ele dizia, ele lembrava do anúncio, né, do anjo a Maria, e depois, quando o anjo foi explicando para Maria, né, qual seria a missão dela e tudo que iria acontecer, a resposta de Maria foi: eis a serva do Senhor, né? Faça-se em mim, Senhor, a tua palavra, né? Segundo a tua palavra, segundo a tua vontade. Então, que aqui dentro do matrimônio, nós, assim como Maria, nós também devemos nos colocar nessa posição de serviço, né? De dizer sim também. Sim, Senhor, eis aqui a minha serva, né? Eis aqui a serva, eis aqui o teu servo. Nós queremos servir, né, dentro do matrimônio, nesta missão de amor. E o que a gente vai vendo também, né? O próprio Cristo, né? O próprio Cristo que se encarnou, que se fez, né, homem para reinar, né? E como é que foi o reinado de Deus? Ele não foi o reinado que muitos esperavam, né? Mas ele mesmo dizia, né? Eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir, né? Então o reinado de Jesus era servir, né? Servir ao Pai e servir também ao outro, né? E quando a gente vai olhando para tudo aquilo que Deus realizou através desse se esvaziar, de se fazer homem, de servir, a gente vai vendo como fruto, né, o resgate de toda uma humanidade, né? Deus que no seu doce abaixar devolveu, né, a dignidade ao homem. Então, dentro do matrimônio, quando os cônjuges eles também se colocam em serviço, eles permitem também que através, né, da vontade de Deus, Deus vá devolvendo toda a dignidade, né, dignidade para o homem, dignidade para a mulher, né, que Deus vai devolvendo através da vivência, né, do matrimônio. E é muito belo, né, muito belo a gente perceber que servir, né, na verdade ela vai tendo um sentido diferente, muitas vezes do que o mundo vai apresentando para nós, né, porque hoje o mundo vai apresentando muitas vezes o serviço como algo ruim, né, como ser bobo, como ser fraco, né? E Deus não, Ele vai nos ensinando que, na verdade, o serviço, né, o serviço sem buscar recompensas, né, o serviço sem calcular, com generosidade, né, com não ter medo de se gastar, com não ter medo de se doar, né, ele vai realmente sendo viver esta realeza, né, esta realeza. Assim como Jesus reinou, né? Nós também, quando vamos servindo, nós vamos vivendo esta bela realeza do céu, né? E muitas vezes, pelo nosso pecado, pelas nossas fraquezas, pelas nossas dificuldades, nós vamos muitas vezes achando que é muito difícil ou que até mesmo é impossível viver isso. É impossível se abaixar, é impossível se doar, né, sem buscar algo em troca, mas na nossa fraqueza, no reconhecimento da nossa incapacidade de vivermos isso só, é que Deus tem a oportunidade de derramar sobre nós a sua misericórdia, né, derramar sobre nós a sua graça. Porque nós, quando reconhecemos que não podemos viver a beleza,
né, do serviço, da missão, do matrimônio, pelas nossas forças humanas, nós percebemos que é a graça que nos capacita a viver, né? E meus irmãos, Deus, ele não se espanta com as nossas fraquezas. Deus, ele não se espanta com as nossas incapacidades, porque Deus nos conhece, né? Quando Deus te chamou a viver o matrimônio, né? Quando Deus me chamou, quando chamou o Fernando a viver o matrimônio, ele já sabia da nossa realidade, ele já sabia dos meus pecados, ele já sabia das minhas fraquezas, das minhas misérias, Deus já sabia de tudo isso. Mas a bondade, o amor e a misericórdia de Deus, meus irmãos, ele é maior do que tudo isso. A misericórdia e o amor de Deus e a sua graça é capaz de ultrapassar qualquer fraqueza, é capaz de ultrapassar qualquer incapacidade humana de viver esse grande presente que é o matrimônio, né? Então, o que Deus quer de nós é somente a decisão do nosso coração em querer amar, né? Como diz Santa Teresa d'Ávila, que o que Deus precisa de nós e que quer de nós é a nossa determinada determinação, ou seja, é a escolha diária de viver esse amor. Diariamente eu preciso me decidir em amar o meu esposo, diariamente eu preciso me decidir em amar os meus filhos, diariamente eu preciso me decidir em amar a minha família. E quando eu me decido, Deus vai fazendo todo o resto, né? Quando eu me determino em fazer a vontade de Deus dentro do meu matrimônio, né? De viver os sacrifícios, de viver as renúncias, de viver tudo aquilo que uma vivência, uma relação, né? Com o outro traz. Quando eu me decido por isso, Deus, ele vem em nosso socorro. Deus, ele vem e derrama a sua graça sobre nós, né? Então, realmente precisa da nossa parte essa docilidade, né? Precisa da nossa parte, muitas vezes, esse se perceber fraco, não para nos paralisar, mas se perceber fraco para contar, para confiar em Deus, para contar com a sua graça e misericórdia. É isso. Eu queria terminar lendo esse nosso primeiro encontro, se acalma. Queria terminar lendo as primeiras palavras do Papa Francisco nessa escrita aqui do Amoris Laetitia, né, nessa encíclica. Ele começa assim, ó, e aí uma frase simples, né? A alegria do amor que se vive nas famílias é também o júbilo da igreja. Então, meus queridos casais, saibam que o vosso matrimônio é uma alegria imensurável para a igreja, para o serviço, para o servir da igreja. Então, os casais, as famílias alimentam os frutos da igreja, os frutos da paz de Cristo. Não somente dentro da sua família, né, que é uma igreja doméstica, mas também nas famílias do mundo todo. Então, principalmente neste tempo de pandemia, onde nós aprendemos, estamos reaprendendo a viver, né, um tanto quanto isolados aí, mas entender também que a nossa família funciona como uma igreja doméstica, e por isso que o Papa ele fala dessa alegria, né? A alegria do amor que se vive nas famílias é também o júbilo da igreja. Eu queria deixar isso para vocês pensarem nesse nosso primeiro encontro. A gente aguarda vocês no próximo encontro, que acredito que é semana que vem, não é isso, Viviane? Então, eu queria que vocês escrevessem no caderno aquilo que você hoje vai percebendo como fraqueza, como limitação, para que você viva o matrimônio, né, conforme a vontade de Deus. E depois que você fizer a lista, em oração, você vai apresentar essas dificuldades para Deus, né, apresentar, entregar nas mãos de Deus e pedir a Ele
a graça, né? Nesta confiança, você vai pedir a Ele a graça para que você consiga, em meio a tudo isso, acolher esta missão que Deus lhe confia, né, com o matrimônio, abraçar, né, a vontade de Deus para você, para o seu esposo, certo? E aí a gente vai depois dar continuidade a todo esse processo de oração, tá bom? Perfeito, então a gente se encontra na próxima semana para dar continuidade a esta formação, né? a este tema formativo que é também chamado de Família, Caminho para o Céu. Perfeito? Então é isso, a gente se vê na próxima semana. Shalom! Shalom!